Boa noite, a paz do Senhor, para você que mais uma vez vai nos acompanhar nesse caminho, nessa trajetória, desse compromisso que obtivemos de aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Há tantas coisas para se aprender neste mundo, nesta terra, e muito mais ainda devemos nos debruçar sobre esta palavra e aprender sobre ela. Uma palavra interessantíssima e profunda que gosto muito que o Senhor Jesus falou está em João capítulo 17, versículo 3. Ele falou assim, que a vida eterna, ó Pai, é que te conheçam a ti e a Jesus que enviaste. Então, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo deve ser um dos grandes compromissos que devemos abraçar. Conhecer a Deus não é um simples fato de adquirir ou absorver mais um conhecimento científico, matemático, geográfico, mas conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus, e o modo mais eficaz de conhecê-lo é através da palavra e da doutrina da igreja. Conhecer ao Senhor Jesus equivale à salvação. Quantas pessoas perdem tempo com coisas superficiais, com conteúdos superficiais nas redes sociais, e elas deslizam ali o dedo na tela do celular, do tablet, do notebook, por muitos e muitos minutos, até mais do que horas, sobre coisas que não a acrescentam em nada. Mas a palavra de Deus, o tempo, os minutos que você se dedica para lê-la, para absorvê-la, para aprendê-la, tudo isso vai reverberar na sua vida, no seu coração, na sua casa, em cura, libertação, salvação, graças, misericórdias de Deus, que é o que mais precisamos. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado para você não estar se perdendo com tantas coisas que o diabo tem colocado diante dos nossos olhos nesses últimos dias que estamos vivendo. E últimos dias que falo, não me refiro a dias derradeiros. Hoje, amanhã, depois de amanhã, acabou, não é isso. Mas um documento do Concílio Vaticano II, chamado de Lumen Gentium, salvo engano, no seu 7º ou 8º capítulo, diz que a igreja, ela adentrou e nós estamos vivendo nos seus últimos tempos, últimos dias. Então, enquanto você respira, eu sei que o seu tempo é muito concorrido, né? Porque o ser humano, o homem, né? Ele entrega seu tempo para tudo aqui debaixo do sol. Só não tem tempo para as coisas de Jesus. Eu sei que você já pode estar criando aí no seu coração, na sua mente, autodefesa, área e campos de autodefesa. E você certamente vai responder aí no seu coração de que você não tem muito tempo, mas você tem tempo. Mas claro, se você diz e afirma que não tem tempo aqui, não se preocupe, quando você fechar os seus olhinhos, lá depois da sepultura, vai iniciar a sua eternidade, você vai ter muito tempo. Quiçá, seja com Deus. Que a sua eternidade seja na bem-aventurança com Deus, na presença do Altíssimo. Então, enquanto Deus te dá tempo para respirar aqui, então aprende mais da palavra, absorve mais a palavra, ler mais a palavra. Conhecimento verdadeiro vem daqui das Sagradas Escrituras. Ela é importantíssima. E para esse nosso estudo, eu quero trazer conselhos desta palavra. O livro dos Provérbios é um livro, dentre outros que tem aqui na Bíblia, chamado de livro sapiencial. Um livro sapiencial, isto é, livro de sabedoria. E eu não sei se você já conseguiu ler este livro dos Provérbios com muito cuidado, com muito zelo, mas eu já o li várias vezes, não enaltecendo a mim mesmo, porque é a minha obrigação como servo de Cristo, aqui como forasteiro, viajante nesta terra, aprender mais da palavra de Deus. E quando eu conheci esta palavra, eu pude começar a viver, a respirar, a ser livre de verdade. Então, o livro dos Provérbios é um livro de sabedoria. E lendo, garimpando este livro aqui, dos seus 31 capítulos e diversos versículos, eu extraí aqui e encontrei
13 versículos que se iniciam com o estribilo, com a palavra: mais vale fazer isto do que aquilo, ou vale mais adquirir isto do que aquilo. Ou, em outras palavras, melhor isto do que aquilo, melhor este caminho do que este, ou antes fazer isso do que fazer aquilo. Ou seja, são palavras de grande sabedoria, já que estamos num ano novo. Na verdade, não é mais um ano novo, nós não estamos iniciando nenhum ano, nós estamos em uma continuidade, nós seguimos numa continuidade. Mas cai aí, né, no conhecimento popular, que é um ano novo, 2026. Mas a nossa história de salvação ela não é circular, né? Você morre e volta, você morre e volta. Não, a história da salvação ela é linear. Início, meio e fim. Por isso que Jesus falou em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós cremos que há uma continuidade. Mas já que estamos falando, e esse que conhecemos desde criança, né? Novo ano, tempo novo, 2026. Então eu quero trazer aqui para você, para mim e para quem precisar, conselhos profundos da palavra de Deus. Repito, dentre os 31 capítulos do livro de Provérbios, este livro que é de sabedoria, escrito pelo rei Salomão, eu garimpei este livro e eu encontrei, talvez se você ler você pode encontrar mais, mas eu extraí daqui, encontrei 13 versículos, na verdade foram 14 versículos, que inicia com o estribilo, com a palavra mais vale fazer isto do que aquilo, ou melhor isto do que aquilo, ou antes escolher isso do que aquilo. Então você vai encontrar aqui, na tradução da Ave Maria, ou na tradução da Bíblia que você tem, com estas palavras que eu acabei de citar aqui. Então, com muito apreço, com muito zelo, com muito amor, com a alma desejosa, como terra sedente sem água, eu quero já começar entregando em seu coração, entregando a sua mente, em suas mãos, o primeiro conselho, o primeiro tesouro, o primeiro conselho, para você ter um ano maravilhoso, para você ter um mês de janeiro maravilhoso, já que você quer, né, e acredita muito em ano novo. Ah, ano novo, vida nova. Começa-se com tudo, menos com a palavra. Então eu entrego aqui a você agora o primeiro conselho. Abra a sua Bíblia no livro dos Provérbios, porque até agora, nesses primeiros minutos, é o que mais tenho falado, livro dos Provérbios. Então com certeza você já deve ter absorvido a charada que nós vamos começar esse estudo bíblico com o livro de Provérbios. Então abra o livro dos Provérbios no capítulo 8º. No capítulo 8º, versículo 19. Não dá para seguirmos no estudo bíblico sem Bíblia em mãos. Padre, eu vou usar o meu celular. Quando você for fazer suas refeições, use seu celular como talher. Quando você for tomar o seu banho, use o seu celular como sabonete, como shampoo. Passe-o na sua cabeça, no seu corpo. Cada coisa no seu lugar. Então, pegue sua Bíblia. Eu sei que você tem Bíblia. Se você não tiver nenhuma Bíblia em casa, preste muita atenção. Mas não podemos nos distrair, porque sempre gosto de repetir aquele versículo profundo, poderoso e maravilhoso que saiu da boca de Jesus. Em Mateus 13, 18 e 19, Jesus falou que aquele que ouve a palavra e não a compreende, o maligno vem e arranca-lhe o que foi semeado. Não deixe que Satanás tenha mais espaço na sua vida. Não permita isso. Então se concentre, porque todo estudo bíblico, toda vez que eu vou pregar a palavra, ou você vai ouvir uma pregação da palavra, genuína, salutar, verdadeira, da palavra, as distrações, elas tendem a acontecer, porque o inimigo não quer que essa palavra seja pregada, espalhada e que ela circule, alcançando almas e corações. Então, o primeiro conselho deste ano que quero dar para você: você não quer uma vida melhor? Nós não desejamos uma vida melhor? Nós queremos uma vida melhor. Quando falo melhor, não no sentido de luxo, mas para vivermos bem, nos passos de Deus, fazendo a vontade de Deus, sem quebrar tanto a cara, sem bater tanto cabeça,
sem dar murro em ponto de faca. Então, ao invés de ouvirmos filósofos, livros de autoajuda, ou aquele influencer, ou aquela pessoa de fama, vamos ouvir a palavra de Deus, os conselhos que este livro tem a nos dar. Quem quer uma vida melhor? E às vezes nos perguntamos, eu quero uma vida melhor, mas o que fazer, o que não fazer? Que caminho trilhar, que caminho não trilhar? O que escolher, o que não escolher? Se você também tem essas dúvidas, se você precisa do amparo, do direcionamento do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, você encontrou aqui. Então, livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 19, vem para cada um de nós o primeiro conselho que a palavra vem nos dar para este ano novo. Você não quer uma vida mais santa, uma vida mais próxima de Deus, mais íntima dele, e não apenas mascarada, ou uma vida espiritual de fake news? Não, você não quer isso. Você quer uma vida próspera na espiritualidade. Você quer estar cada vez mais junto de Deus, cada vez mais próximo ao coração dele, fazendo a vontade dele. Então, o primeiro conselho eu entrego para você. Provérbios, capítulo 8, versículo 19. Diz-nos assim: mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Olha só que conselho interessantíssimo. O que Salomão quer nos transmitir aqui? Ele está querendo nos dizer que a pessoa que trabalha, a pessoa que produz, a pessoa ali que dá o seu máximo, a pessoa ali que sua, a pessoa que vai para a labuta para adquirir suas coisas, para sanar as suas necessidades, os seus compromissos, e ela faz isso com muito empenho, se é que faz. Ela faz isso com muito amor, se é que faz, não apenas para receber, porque a maioria do trabalho de hoje, das coisas que nós fazemos e tendemos a fazer, é pelo dinheiro que vai receber. Interessados naquilo que vai vir no final do mês. E não por amor, em primeiro lugar. E não por amor, mas olha Salomão nos dando o primeiro conselho. Você quer ter um ano maravilhoso, um ano abençoado, quer ter uma vida abençoada e a sua vida abençoar quem está em seu derredor? Olha o que ele fala no primeiro conselho. Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Ele não está aqui dizendo que o que ele faz é melhor do que o que as outras pessoas fazem. Não, mas isso é o que ele está nos ensinando. É melhor ficarmos no nosso lugar. É melhor não estar atraindo farol para nós. É melhor você, na sua luta, no seu esforço, adquirir ali, primeiramente, com a graça de Deus, os frutos do seu trabalho, provindo do que você ter ouro e prata. Muitos espalhados por esse Brasil afora resolvem sua vida com uma canetada. Muitos espalhados por esse Brasil afora obtêm as coisas por meio da desonestidade. Muitos espalhados pelo Brasil aí afora. E eu espero que estes muitos dos quais estou citando como exemplo genérico não seja você e nem seja eu. Então, Salomão está nos dizendo que nós devemos nos alegrar com aquilo que estamos fazendo, se é debaixo da vontade de Deus, se é agradável ao Senhor. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, nos entristecemos, não agradecemos, não valorizamos aquilo que Deus nos dá para fazer, porque talvez não seja muito. Porque talvez os lucros não estejam chegando, não é mesmo? Mas a palavra está nos dizendo, como primeiro conselho deste ano de 2026, que é melhor o que provém da graça de Deus, das bênçãos de Deus, ainda que seja pouco, do que está adquirindo coisas, ouro, prata, riquezas, com aquilo que seja ilícito, de forma pecaminosa, de forma desonesta. É o primeiro conselho. Muito mais ainda virão. Eu encontrei aqui 13 conselhos, repito, começando com a palavra mais vale, ou melhor isso do que aquilo, ou antes isso do que aquilo, ou mais precioso, começando com esse estribilo, com esta palavra. Então vai guardando aí no teu coração, e você depois leva para a sua meditação com mais calma. Se você quer ter uma vida próspera, e não me refiro a muito dinheiro, mas uma vida próspera com Deus na sua espiritualidade, uma vida abençoada. Quando você abre suas mãos e abre sua boca, abençoa quem está perto de você.
Primeiro conselho. Vamos para o segundo conselho? Capítulo 12, versículo 9. Olha o segundo conselho que o livro dos Provérbios traz para nós que adentramos o ano novo, prometendo a Deus e ao mundo que nossa vida seria diferente. Eu quero um ano melhor, um ano novo. E as atitudes? E a vida? E o que sai da tua boca? Tem acompanhado esse teu desejo? Segundo conselho, Provérbios capítulo 12, versículo 9. Salomão fala assim: mais vale um homem humilde que tem um servo que o jactancioso, que não tem o que comer. Mais vale um homem humilde que tem um servo que o jactancioso, que não tem o que comer. Olha só, que princípio maravilhoso, que conselho maravilhoso. Quantos gostam de luzes sobre si? Quantos gostam de aparecer? Quantos gostam até mesmo de acompanhar a vida de luxo daqueles que têm muito? Quantos gostam de imitar e até mesmo perdem cabeça para tentar mostrar para os outros que manda e desmanda, que tem, que quer acompanhar, né, a moda daqueles que têm. Olha Salomão aqui dizendo: mais vale um homem humilde que tem um servo, ou seja, que tem algo que é pouco, que é pequeno aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus, do que o jactancioso. O que é o jactancioso? O que é jactar na língua portuguesa? É o soberbo, é o arrogante. Uma palavra que nós falamos lá em Caruaru é o fabuloso. Tem muita palavra, ele discursa muito, né? Ele tem muito o que falar, e ele fala muito, ele só não tem aquilo que fala. Mas ele mostra para os outros o que não tem. Ele vive de fake news. Então é melhor, né? Mais vale um homem humilde. Gente, isso é o que está faltando na igreja hoje, sabia? As pessoas têm imitado o mundo. Quanto mais aparecem ídolos do mundo, soberbos, prepotentes e orgulhosos, nós gostamos de imitá-los. Nós não gostamos de ser humildes. Parece que nós não aprendemos ou estamos desaprendendo a abraçar a humildade. Gente, se você pega o maior sermão, a maior pregação do Senhor Jesus, o Sermão do Monte, está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante. Jesus inicia as macarias, as bem-aventuranças, dizendo o seguinte: bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, de coração, porque eles verão a Deus. O que adianta você possuir tudo isso, ou nem possuir, mas querer transmitir para as pessoas que você tem? Eu fico pensando, acompanhando algumas coisas, final do ano, início do ano, as redes sociais estão cheias de pessoas mostrando sua ostentação. É praias, é viagens, é passeios, restaurantes caros, é isso e é aquilo, e postam suas fotos e mostram ali uma vida de fake news, porque quando chega no final do mês não tem nem dinheiro para pagar os seus compromissos. Mas tem que mostrar, porque tem que aparecer. Segundo o adágio popular demoníaco, quem não é visto não é lembrado, é mesmo. Então, pessoas que mostram uma vida de ostentação e, na verdade, nem podem ter aquilo, nem podem estar vivendo aquilo, mas há uma palavra diabólica que ecoa na igreja e no mundo. Na verdade, ela vem do mundo, entra na igreja, de que eu mereço, eu trabalho tanto, eu suo tanto, eu luto tanto, eu corro tanto, eu mereço. É assim mesmo? Você faz uma coisa, faz outra para mostrar. Mas no final do mês, tá ali, olha, as contas, os compromissos não honrados que você deixou. Então, amados, é melhor seguir esse conselho da palavra. Mais vale um homem humilde. Fico pensando, usando como exemplo a Beatíssima Virgem Maria. O cântico de Lucas que foi colocado, que foi posto nos lábios da Virgem Maria, Lucas 1,45, ela disse: Ele, o Todo-Poderoso, fez em mim maravilhas, e ele olhou para a humildade de sua serva. Nós
humildes, não é mesmo? Porque o humilde muitas vezes é passado para trás. O humilde muitas vezes não tem lugar neste mundo, não tem espaço. O humilde muitas vezes sofre ingratidão. O humilde muitas vezes ele é estrupiado. Mas a Virgem Maria dá-nos um grande ensinamento e exemplo que está faltando na igreja. Para muitos, sobretudo aqueles que têm como a Virgem Maria a sua mãe, o seu exemplo, e usam terço no pulso, e usa terço no pescoço, e usa terço no bolso, isso e aquilo. Mas e a vida de humildade, tal qual a Beatíssima Virgem Maria? Onde está? Salomão está dizendo, mais vale um homem humilde do que uma pessoa soberba. Você já conviveu com uma pessoa soberba, orgulhosa, prepotente? Você conhece uma pessoa orgulhosa? Eu não consegui trazer, mas eu dou para você um conselho. Depois desse estudo bíblico, se você quer conhecer uma pessoa orgulhosa, pare em frente ao seu espelho. É isso que você é, que eu sou. E nós corremos um grande risco em viver uma vida assoberbada, uma vida de autossuficiência, abrindo mão aqui da humildade, porque ser humilde hoje é perder. Ser humilde hoje é uma besteira para o mundo. Você perde as coisas, mas não é para Deus. Terceiro conselho do livro dos Provérbios, começando aqui, como falei para você que achei, com a palavra mais vale isto do que aquilo, ou melhor isto do que aquilo, antes fazer isso do que aquilo. Então, vai diferenciar em alguma tradução da sua Bíblia, mas se for igual aqui à minha, Ave Maria, vai estar igualzinha. Então, o terceiro conselho que Salomão nos dá está no capítulo 15 de Provérbios, versículo 16. Capítulo 15, verso 16. Diz o seguinte: vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a inquietação. Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a inquietação. Gente, o Brasil é minado desde sua origem, com raízes de corrupção, de desonestidade. Sei que muitas vezes é muito fácil nós jogarmos, quando se trata de corrupção, tudo lá para Brasília ou para políticos. Mas nós corremos um grande risco de vivermos na desonestidade. Os que estão lá, talvez, estejam roubando muito. Mas e você, como anda a sua integridade? Salomão está dizendo aqui, olha, vale mais o pouco com o temor do Senhor. Se contente com o que você tem. Se contente com o pouco que você tem. É pouco. Eu sei que nós arvoreamos em grandes sonhos. Eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo. E nós até queremos trabalhar para obter, para ter. Não tem problema nenhum. A riqueza é uma bênção. É uma bênção quando administrada segundo a vontade de Deus. Como também não é uma vergonha você ser pobre. Mas Salomão nos dá um grande conselho. Você quer uma vida abençoada neste ano? Você quer caminhar neste ano, não somente nesse mês de janeiro, mas fevereiro e os demais, debaixo da bênção de Deus, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que as portas vão se abrir, uma vida em que os seus passos ali vão prosperar. Quer? Então segue aqui os conselhos da palavra de Deus. Mais vale, disse a palavra, o pouco com o temor do Senhor. É aquele adágio popular que nós falamos na simplicidade, ou que os nossos pais e avós falavam na simplicidade, e que nós ouvimos muitas vezes. O pouco com Deus é o quê? Muito. E o muito sem Deus é nada. Isso vem da palavra de Deus. Vem aqui do conselho do livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Um pouco mais com temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Gente, isso aqui é terrível, terrível. Pessoas que adquirem bens, que adquirem dinheiro, que adquirem riquezas sobre o sangue de outras. Pessoas que hoje têm muitas coisas, mas que a parede da casa, mas que talvez um pedaço do piso, ou a tintura da casa, ou alguma coisa que tem dentro de casa, veio do sangue de alguém. Porque estrupiou, porque foi desonesto, porque aceitou as propinas que as tentações lhe apresentaram.
Olha Salomão nos ensinando, olha a palavra nos dizendo, mais vale um pouco com o temor do Senhor. O livro de Provérbios, no capítulo 1, ele inicia dizendo, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Sabe por que a geração de hoje está assim? Sabe por que há tanta corrupção, há tanta desonestidade dentro e fora da igreja? Porque perdeu-se um dos dons do Espírito Santo, um dos 7 dons, chamado temor de Deus. Então as pessoas fazem e deitam normalmente. Parece que nada aconteceu. Mas a palavra disse, é melhor um pouco com o temor do Senhor. Você está ali labutando, você está suando, mas você não está aceitando a desonestidade. E eu iniciei aqui este terceiro conselho falando, né, que muitas vezes nós jogamos toda a desonestidade e toda a corrupção lá para os políticos ou lá para, sei lá, Brasília. Mas nós corremos o risco também de sermos desonestos. Aquele dinheiro que você recebeu a mais, você fez o que com ele? Aquele dinheiro que você aceitou na facilidade, você fez o que com ele? Eu passava por isso essa semana. Eu prestei um favor para um amigo que amo muito e a pessoa me passou o Pix e eu fiz a compra para a pessoa e sobrou ali, acho que uns 3, 4 reais. E passou pela minha cabeça, olha, não precisa devolver. Fica contigo mesmo, o que são 3 ou 4 reais? Você já fez o favor, já prestou o favor para a pessoa. E se sobrou aí, não devolve não. Mas quando eu fui deitar, o Espírito Santo me inquietou. E eu não consegui dormir bem enquanto eu não mandei mensagem para a pessoa dizendo, olhe, sobrou aqui essa quantidade. Pertence a você. Não era 1.000, 2.000 ou 10.000 reais. Era uma pequena quantidade, insignificante até, 4 reais. Mas não eram meus. Se você tem na sua conta 10 centavos que não é seu, devolva. Se o que você tem na sua casa você adquiriu por meio da desonestidade, você aceitou, por meio da soberba, da autossuficiência, na tua casa tem sangue de pessoas e Deus vai te cobrar. Se não é seu, não é seu. Se você recebe um dinheiro a mais que veio, mas não é seu, não lhe pertence, não é seu, devolva ou partilhe com quem está precisando, mas não deixe isso na sua conta, não deixe isso na sua casa. E eu mandei mensagem para este meu amigo, disse, olha, tem aqui tal valor que pertence a você. E ele me disse, não precisa me devolver. Eu disse, não, mas o troco não é meu, é seu, passe-me o seu Pix que eu vou mandar. E a pessoa disse, não precisa. Aí sim, tudo bem. Se a pessoa teve ciência do dinheiro que lhe pertencia, ainda que fosse pouco, 4 reais, e disse, não precisa, é outra história, é outra situação. Mas muitas vezes a desonestidade começa com pouco. Vovó sempre dizia, o costume de casa vai para a rua, vai à praça. Pode ser 10 centavos, pode ser R$1. Hoje, essa quantidade é insignificante. Depois pode se tornar mais. Sabe por quê, gente? Porque lidar com dinheiro não é para qualquer pessoa, não. Nenhum ser humano, se ele não tiver repleto todo dia da graça de Deus, ele não consegue lidar com o dinheiro. Jesus disse que o dinheiro não era uma cédula e nem uma moeda. Em Mateus capítulo 6, que faz parte do seu sermão do monte. Jesus chama o dinheiro de Deus. Não com D maiúsculo. Jesus falou, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque na língua hebraica, na língua aramaica, a palavra dinheiro e Deus, quando se pronunciava, parecia a mesma pronúncia. Dinheiro, mamon, Deus, ramém. Então, quando o judeu pronunciava, quem não tinha muita profundidade, conhecimento e domínio da língua ali, hebraica, aramaica, entendia, se não soubesse distinguir bem, porque parecia a mesma palavra, tanto Ramém quanto Ramon, Mamon, o Deus desse mundo. Então, se você tem 10 centavos que não lhe pertence, devolva, seu cara de pau. Para depois você não abrir a sua boca e querer dizer que os outros que são desonestos e que são corruptos. Repito, o Brasil, ele tem na sua origem raízes de corrupção. Isso já vem de longe, de longe, de longe. Então que não passe por você o que é desonesto. Que você não esteja crescendo, absorvendo e abstraindo aquilo que não lhe pertence. Se veio a mais e você sabe que não é seu, devolva. Isso pode ser cilada também, sabia? Talvez aqui, você passando, deixando passar, vai compensar.
Porque hoje ser desonesto é aplaudido, é parabenizado. A pessoa honesta hoje, sobretudo aqui no país que vivemos, ela sofre, ela apanha da vida, ela é taxada, ela é tida como boba, como idiota, como besta, me desculpe da expressão da palavra esdrúxula, mas para Deus não. Para Deus não. Então é melhor disso aqui, ó. Mais vale o pouco com o temor do Senhor. Pode ser que hoje você só tenha aquele pouco. Então louve o Senhor. Está vindo de forma honesta. Fruto das bênçãos de Deus. Não parou só aqui não, viu? Vem mais. Eu sei que isso é um tema e que esses conselhos são polêmicos, que nós não gostamos de ouvi-los, porque o que mais ouvimos por aí é o quê? Deus é misericordioso. Deus vai dar a tua bênção. O melhor de Deus ainda está por vir. Ou receba a chave da sua casa, a chave do seu carro, receba o seu milagre. É isso que os púlpitos estão oferecendo hoje, que os púlpitos das igrejas estão oferecendo hoje. Ou vai ali tentando distrair, vai tentando ali entorpecer a mente dos ouvintes que estão ali. É um bingo, é uma feijoada, é uma história secular na hora da homilia, da pregação. E o que é mais importante para se falar, não se fala. Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, não é por falta de dinheiro, não é por falta de fama, de popularidade, mas é por falta de conhecimento. Prosseguir de conhecer, diz Oséias capítulo 6, versículo 3, prosseguir em conhecer a Deus cada vez mais, porque Deus é um abismo de riqueza, de conhecimento, de sabedoria. Quanto mais você o explora, quanto mais você garimpa, quanto mais você cava para adquirir conhecimento, mais você vai ter. No céu, ninguém que está lá, ou quem for para lá, nunca vai acordar, no sentido de que, claro, lá não se dorme mais, nunca vai se pegar, nunca vai se surpreender em um dia, numa monotonia. Nós vamos passar uma eternidade e ainda não vamos conhecer a profundidade de tudo de Deus, Ele é eterno. Mais vale, ou vale mais, o pouco com temor, do que muito com inquietação. Às vezes nós corremos o risco de blasfemar contra Deus, dizendo, Deus não está vendo o que está acontecendo. Quem é desonesto, quem rouba isso aqui, repito, há pessoas que se afogam no mar, numa piscina, e outras que se afogam numa poça de água. Tem pessoas que se perdem por 1 milhão, e tem pessoas que se perdem por conta de R$1, de 10 centavos. Não tem diferença nenhuma, se é R$1 ou se é 1 milhão. Não te pertence, deixa lá. Chegou para você, devolve. Claro, às vezes pode passar pela nossa consciência, a gente não perceber. Mas nós corremos o risco de blasfemar contra os céus, dizendo que Deus não está vendo, que quem está fazendo isso se dá bem. Claro que se dá bem. Para este tempo, se dá bem. O pecado, ele compensa para este tempo. A desonestidade, a corrupção, eles compensam para este tempo. Eu quero ver depois da sepultura. Depois da sepultura. Então, lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 12, o povo de Deus, o povo de Israel dizia, o Senhor nem faz bem, nem faz mal. Em outras palavras, como nós ouvimos aqui no adágio popular, Deus não é nem carne e nem peixe, ou seja, ele não se mete, tá neutro, tá nem aí. As pessoas fazem, desfazem, aprontam com as outras e Deus não está nem aí. Isso é um pensamento secular, não é o que a palavra está dizendo, não é o que a palavra está dizendo. Sabe por quê, gente? Porque há uma linha imaginária entre a ira de Deus e a misericórdia dele. E quando o ser humano cruza essa linha da ira de Deus, ele vai pagar um preço muito alto. Um preço muito alto. Não pense que Deus é bobo, bonachão. Não pense que Deus não está vendo o que está acontecendo, não. Repito, o adágio popular. Deus não é nem carne nem peixe. Ou seja, Deus não está nem aí. As pessoas estão fazendo e desfazendo, aprontando e desaprontando. E parece que Deus não está vendo, não é mesmo? Os justos chorando, clamando, encurvados ali. E parece que quem está se dando bem é o desonesto. Quem está se dando bem é quem está fazendo mal. Quem está se dando bem é quem está aprontando com os outros. Mas não. Não. Vamos para o 4º conselho. Capítulo 15,
o mesmo capítulo, sendo agora o versículo 17. Estávamos no versículo 16, agora o mesmo capítulo, sendo que é o versículo 17. Mais vale um prato de legume com amor que um boi cevado com ódio. Salomão agora vai sair um pouco dos bens, do dinheiro mal adquirido, ou daqueles que possuem dinheiro ou que querem dinheiro, dos bens que tem. Ele vai sair um pouco agora dessa área para adentrar na área de relacionamentos. E cuidado, que a palavra relacionamento, que tornou-se aqui uma palavra pejorativa. Quando fala relacionamento, você já pensa que é relacionamento amoroso. Até mesmo essa palavra na língua portuguesa, relacionamento amoroso, não quer dizer que é de sexo, de noivado. Não é isso não. Relacionamentos amorosos, o que temos uns com os outros. Então, Salomão sai um pouco dos bens e passa agora para relacionamentos. Olha o que ele falou. Escuta com cuidado. São conselhos que vai abalar a tua estrutura, vai abalar aí os teus pedestais, os teus estrados, vai abalar aí tudo aquilo que você já tinha aprendido. Se você se deixar mesmo ser tocado, impactado por essa palavra, você vai ter uma vida abençoada, um ano abençoado. Não é isso que você quer? Não foi isso que você escreveu, você mandou para as pessoas um ano próspero, de luz, de paz, tudo isso, e blá, blá, blá. Nem lembra mais do que mandou para as pessoas, do que escreveu. Sabe por quê? Porque é somente proforma. Temos que ter cuidado com a proforma. Olha Salomão dizendo, mais vale um prato de legume, de hortaliça, de verdura, de salada, com amor, do que um boi cevado com ódio. Gente, quem está nos falando aqui não é qualquer pessoa, não. Salomão foi o homem mais rico do seu tempo. Eu vou abrir um parêntese aqui para fechá-lo logo em seguida, para te mostrar com que autoridade Salomão está dizendo que é melhor um prato de legume, de salada, de verdura, do que um boi cevado com ódio. Eu vou te mostrar como ele tem autoridade para falar isso. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 4, no versículo 7º, olha só como era a vida de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 7º, diz assim: Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre todo Israel, que proviam as necessidades do rei e de sua casa, cada um, durante um mês do ano. Salomão, com muita estratégia, ele dividiu o seu reino em 12 províncias, ou como falou aqui na linguagem, intendentes. 12 províncias. E cada província dessa, durante um mês, provia a mesa do rei. A mesa real. A mesa de Salomão era uma mesa farta. Farta. Então Salomão está dizendo que é melhor você estar no lugar, reunido com os que você ama, comendo um prato de salada de legumes. Se naquele dia só tem aquele ovo, aquele pedacinho, aquela fatia de carne que você vai dividir ali, ó, um pedacinho, para ser redundante, um pedacinho pequeno para cada um, mas se é com amor, glórias a Jesus. Salomão, repito, ele tinha 12 províncias do seu reino, e cada província ficava responsável para abastecer a mesa real por um mês, todos os dias. Cada província dessa sustentava a mesa real por um mês, sustentava o luxo e o fausto do rei Salomão e os demais que vieram. Mas eu vou te mostrar ainda o que era que frequentava e o que era que vinha para a mesa do rei Salomão, para ele poder ter falado isso lá em Provérbios 15, versículo 17, porque você sabe que eu não gosto de ficar na mediocridade, naquele versículo preso, com preguiça, sem ir atrás, de pesquisar na palavra de Deus para te dar esclarecimento, porque o conhecimento da palavra de Deus é libertação e salvação para a tua vida. Primeiro livro dos Reis ainda, capítulo 5, o versículo 2 diz assim: a casa de Salomão consumia diariamente, para o seu sustento, 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha, 10 bois cevados
e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e aves cevadas. Gamos aqui, eu fui pesquisar para não passar para você e você engolir direto, porque se eu não fosse fazer isso, com certeza, muitos não iriam pesquisar o que significa essa palavra aqui, gamos. Gamos é um tipo de animal que é parentesco, que é da família dos veados. E também essa palavra gamo, não apenas no hebraico, ela também está na língua grega. Na língua grega, gamos, talvez venha aí da língua portuguesa, ele ficou gamado por aquela pessoa, então eu já gosto de estender o conhecimento. Então, na língua grega, a palavra gamos significa aquelas pessoas que têm medo de se relacionar, têm medo de casamento, têm medo de namorar, têm medo de noivado. Hoje tem que ter mesmo, né? Hoje tem que ter mesmo, porque antigamente você se envolver, você iniciar uma caminhada com alguém que era de igreja, um rapaz ou uma moça, era segurança de um relacionamento bom, amoroso, feliz. Hoje não é não. Hoje não é mesmo, viu? Você tem que garimpar muito, você tem que pesquisar muito, orar muito, jejuar muito para poder dar certo nos dias que virão. Mas gamos também significa tanto este outro animal, familiar, parente do veado, como também esse significado da língua grega, né? Gamos, pessoas que têm medo de se relacionar. Então, olha o que vinha todos os dias para a mesa do rei. 10 bois cevados. Muitos de nós nunca vamos ver isso. Nunca tivemos isso. Mas isso era o que frequentava ali todos os dias a mesa do rei. Mas não parou por aqui, não. A palavra continua, 1 Reis, capítulo 5, versículo de número 7. Diz assim: os intendentes, isto é, as províncias que Salomão separou, dividiu seu reino em 12 províncias. A palavra 12, o número 12, você sabe que tem um aprofundamento bíblico muito grande. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos os que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Gente, todos os dias, centenas de pessoas frequentavam a mesa do rei Salomão. Ele era um rei benquisto, conhecidíssimo, lá no capítulo 10º do mesmo rei. E se você, como tarefa espiritual, né, quiser ler os primeiros 10 capítulos do primeiro livro dos reis, você vai ver quanta riqueza Salomão adquiriu, porque ele pediu para Deus sabedoria e Deus lhe deu sabedoria com riqueza. Não é pecado ser rico, você querer ter dinheiro, mas dinheiro sem sabedoria é uma tragédia na vida de quem possui e de quem estiver em derredor dele ou dela. Mas olha o que eu estou te falando, não se perca aí, não perca o fio da meada não se distraia não. Olha tudo que frequentava a mesa real, olha quanta comida, quanto luxo, quanto falso, quanto requinte. Mas voltando lá para Provérbios, capítulo 15, versículo 17, que é o quarto conselho, olha Salomão dizendo, mais vale, lembre-se, ele tinha tudo isso à mesa dele. Todos os dias era isso que tinha na mesa dele. Imagine o banquete. Mas Salomão está dizendo, mais vale um prato de legume, de salada, de verdura, de hortaliça com amor, que um boi cevado com ódio. Para aquele que viveu uma vida de luxo diária, que tinha tanta comida, certamente ele apanhou muito. E enquanto ele tinha tudo isso, a mesa dele, além de ser farta de comida, também era farta de pessoas. Repito, centenas de pessoas passavam pela mesa do rei, pela mesa real. Ele tinha muito para oferecer, então as pessoas ali avolumavam, né? Engrossavam a fila. Não é assim também não com você e comigo. Enquanto você tem, enquanto você disponibiliza, enquanto você dispõe para oferecer, para ter ali, para dar, para partilhar, a mesa é frequentada. A mesa da sua vida é frequentada por muitas pessoas, não é mesmo? Mas quando você só tem um prato de legumes, as coisas mudam, não mudam? As pessoas vão deixando de ter tempo, aquele tempo que tinham para frequentar
para frequentar a mesa da tua vida, do teu coração todos os dias, hoje não tem mais, não é mesmo? Porque os bois cevados não estão mais sobre a mesa, porque o luxo e o fausto não estão mais sobre a mesa, só tem o quê? Legumes. Mas Salomão está nos ensinando. É melhor você estar reunido com as pouquíssimas pessoas que nos amam. Não pense que são muitas pessoas que lhe amam, não. Gente, este mundo é cruel e ele paga aos seus servos da pior coisa. O pior patrão que se existe no mundo se chama mamon, dinheiro. Olhe quantas horas você tem que trabalhar para ter no final do mês aquele pouquinho lá na sua conta. Hoje é com Pix, né? Olha, quantas horas você tem que trabalhar. O dinheiro é o patrão mais cruel. Ele curva você. Ele cansa você. Ele drena você. E muitos matam e morrem pelo dinheiro. São apegados a seus bens e ao dinheiro. Deixa eu chegar depois da sepultura. Salomão está nos dizendo aqui, no conselho que muitos de nós não queremos ouvir, não gostamos de ouvir e nem procuramos, porque isso não nos interessa, não é mesmo? Esse tipo de conselho aqui, ele é colocado na sarjeta, à beira do caminho, ele é invisibilizado, ignorado, ele é retrógrado, ele é jurássico, antiquado. A gente não quer, por quê? Não queremos ouvir a verdade. Nós gostamos do muito, não é mesmo? Do muito. Então Salomão está dizendo que é melhor comer um prato de salada, comer ali um ovo frito, comer uma colher de arroz, comer uma colher de feijão. Ter o que você tem ali, aquele pouco, mas com muito amor, porque quem fez deve ter feito com amor. Do que você frequentar os banquetes, as mesas. E ai, tem pessoas que gostam disso. E era isso que, pelo meu ofício, eu precisava fazer. Mas muitas vezes não era livre. Muitas vezes não era livre. Salomão está dizendo que muitas pessoas frequentavam a mesa dele, centenas, mas Salomão sabia que muitas daquelas eram falsas, eram hipócritas, eram traidoras, ornamentavam, arquitetavam ali ciladas depois para ele, falavam mal dele, planejavam fazer-lhe mal, tinham inveja dele, ciúme dele, desejavam fazer coisas ruins, que acontecessem coisas ruins para a vida dele. Salomão sabia que aquelas que frequentavam ali não eram todas sinceras. Por isso que ele está dizendo, é melhor uma casa, é melhor uma mesa, é melhor você estar com as pessoas comendo um prato daquela comida mais simples, mais humilde. Pode ser que não seja muita, pode ser que não seja uma comida requintada, e sim requentada, né, do outro dia. Mas se for com amor, meu irmão, minha irmã, vale a pena. Deixemos de invejar o mundo. Deixemos de invejar esses ídolos superficiais e fracos, fraquíssimos que o mundo nos apresenta. Porque você vê ali os banquetes, as mesas fartas, a prateleira, aqueles talheres de ouro, de prata, as taças de cristal, os copos da melhor marca, mas ali naquela mesa, na maioria das vezes, não se tem amor. E você frequentar mesa que pode ter tudo, mas não tem amor, a comida desce quadrada. Era assim que eu me sentia muitas vezes, a comida descendo quadrada. Você vai ser mais feliz comendo um prato de legumes, em outras palavras, comendo o simples que vem naquele dia para te ser oferecido, com muito amor, do que ter um luxo, um fausto, mas a comida descer quadrada. Sabe quando você pega aquela virose, você não está bem de saúde, e passa até uns dias acamado, porque essas arboviroses, né, de hoje nos prostram às vezes e custam a sair do nosso corpo. Quando você pega aquela gripe, aquela virose ou aquela arbovirose, e você vai logo perdendo o apetite. Pode colocar para você a melhor picanha, a melhor sobremesa, ou aquele prato que você mais ama, mais gosta, mas você não tem apetite para digerir, para absorver aquela comida. Você não tem. É isso que acontece com muitas pessoas, com aquelas que frequentam esses lugares, essas pessoas, essas casas, esses banquetes. A comida chega e desce quadrada, mas as pessoas que estão ali não se amam. Elas se degladiam, elas têm inveja uma da outra. Ao sair daquela mesa, elas vão falar mal uma da outra. Elas vão caluniar, elas vão inventar falsos testemunhos, para ser redundante, inventar falsos testemunhos sem amor. Então aprende a valorizar quem faz com amor para você. Aprende a valorizar quem te valoriza. Aprende a valorizar quem ali no meio de tantos, no meio da pluralidade,
singulariza você. No meio do plural, enxerga você como algo singular, que faz para você com amor, que partilha com você aquilo que você tem. O melhor pode ser que não seja o mais caro, pode ser que não seja o luxo e o fausto, mas é com amor e vale a pena. Não foi só Salomão que deu este conselho, que é melhor você comer um prato de salada de legumes, ter um pouco ali, mas com amor. São Paulo também falou isso. São Paulo nos fala, lá na primeira carta de São Paulo, né, para ser redundante, a Timóteo, ele escreveu uma carta para o bispo Timóteo. No capítulo 6 dessa carta, ele fala algo interessantíssimo. Primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 6. Ele fala assim: sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos, obter dinheiro, bens, caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens aqui, não gênero masculino, mas uma palavra genérica, precipitam as pessoas, né? Homem, mulher, precipitam as pessoas no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males, não alguns males, mas todos os males, é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Olha só, gente. Olha só. Que conselhos maravilhosos. Então nós precisamos entender e trazer isso para a vida. Vamos para mais um conselho. São conselhos preciosos. E vou dividir esses conselhos. Passarei uma parte nesse estudo e os demais conselhos no outro estudo. Porque eles merecem atenção. Merecem nossa atenção. Seres necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Lembre-se, Provérbios 15, 17, mais vale um prato de legume, de salada, mas com amor. Você tem amor e você tem paz do que outras coisas. Próximo conselho, Provérbios capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, versículo 9. Provérbios 16, versículo 8. Ratificando, versículo 8. Provérbios 16, versículo 8. A palavra fala assim: mais vale, olha aí, como falei para você, 13 conselhos que eu garimpei, né? Depois de ter lido muitas vezes esse precioso livro. Então a gente vai aprendendo as coisas, Deus vai nos trazendo o conhecimento, o aprendizado, e isso vai nos enriquecendo. Então, 13 versículos. Na verdade, eu encontrei 14, mas o 14º, ele é uma repetição. Então, mas se você ler o livro inteiro e encontrar mais, melhor ainda. Que comece com esse estribilo. Vale mais, ou mais vale, ou então melhor, ou então antes isso do que aquilo. Tá certo? Provérbios 16, versículo 8. O 8º. Mais vale um pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Mais vale um pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Veja que Salomão já tinha saído um pouco da área dos bens, dinheiro, mal adquiridos, nos ensinando a, quando adquiri-los, ser de forma correta, benquista, salutar, agradável, honesta. Deu uma pausa nisso, adentrou nos relacionamentos. E agora ele saiu dos relacionamentos
né, o último conselho, Provérbios 15, 17, e voltou agora mais uma vez para a área dos bens, do dinheiro. Então, olha como ele insiste nisso. E lembro a você, Salomão foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Seu reino era invejável. Salomão, ele sentava-se num trono, e no seu trono, sob o trono tinha o estrado, e para chegar no trono tinha escadas. Acho que, salvo engano, corrigindo aqui na língua portuguesa, não existe a palavra se eu não me engano, essa palavra é errônea. A palavra correta é salvo engano. Então, salvo engano, os degraus para chegar no trono dele eram 10 ou um pouco mais. Degraus de ouro. Ouro. Então, Salomão foi um homem riquíssimo. Mas ele está dizendo aqui, Provérbios 16, versículo 8, que mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Gente, ele está voltando aqui para esse mesmo tema, que é pertinente, sobretudo no país que vivemos. É pertinente. Repito, o Brasil, ele é enraizado de corrupção. Se você lê uma trilogia de Laurentino Gomes, né, esses livros você encontra na livraria, mas se você não lê Bíblia, não vai inventar de comprá-los, não. Lê a primeira palavra de Deus. Mas se você quer, né, como apêndice de conhecimento a mais para você, são livros conhecidos. Certamente, se você não leu, acredito que não, mas quem leu vai saber o que eu vou falar, e mesmo que você não tenha lido, talvez você já tenha visto estes livros. É uma trilogia de Laurentino Gomes, livro intitulado de 1808, 1822, 1889. Então, estes livros, essa trilogia, ela vai ali nos entregar, né, a história do Brasil. Quando ele foi colonizado, você sabe que o Brasil ele foi descoberto aí, por volta do ano 1500, mas ele só foi colonizado em 1534. Por quem o descobriu, né? Por outros, porque lá já tinha pessoas, como nós já sabemos. Mas desde o Brasil colônia, Brasil império, Brasil república até a nossa atualidade, o nosso país ele é minado de desonestidade. Desonestidade. E todos nós somos vulneráveis a isso. Repito, não importa se é 1 milhão ou se é R$1, o ladrão é o mesmo. Não queira se justificar e não pense que diante de Deus, quando você fechar seus olhinhos, e antes de fechar os olhinhos, porque já começa a pagar aqui nessa terra. Porque foi R$1 que você tirou e o outro tirou 1 milhão, ele que vai ser castigado. Não. É o mesmo ladrão, é o mesmo larápio. Mesma coisa. Então, Salomão nos ensina, mais vale o pouco com justiça. Gente, como a justiça hoje está escassa. Não me refiro aos tribunais humanos, não. Que muitas coisas, muitos erros grotescas passam despercebidas pelo braço da lei. Mas até mesmo aquelas coisas que as pessoas estão aprontando, que o braço da lei não está pegando, que o braço da lei não está alcançando, tem um tribunal que vai alcançar. É por isso que a figura, né, da Senhora Justiça, como você já sabe, aquela imagem com uma balança na mão e vendada para dizer que a justiça tem que ser feita. Não importa se é pobre ou a rico, a bom e a ruim, não importa a cor, ela tem que ser executada. Mas aqui muita coisa é passada despercebida do braço da lei, não é alcançada. E aqui na Justiça da Terra, nos tribunais tem ali o chamado júri popular, que quem vai ser julgado pelo juiz tem ali o júri popular para defender. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, São Paulo fala que todo ser humano que habitou essa terra um dia, ou vai habitar enquanto Jesus não voltar, quando ele sai daqui, que fechar os olhinhos, ele vai diretamente para o tribunal de Deus prestar conta de tudo que ele fez aqui. E olha, lá no tribunal, não tem o júri popular que tem aqui no tribunal da terra. Lá só tem um juiz. Vai ser você e Deus. Deus e você.
Ou melhor, vai ser você, Deus e a sorte. Se é que você está me entendendo. Então Salomão está dizendo, mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Não é teu, amado, amada, deixa pra lá. Eu sei que aos olhos deste mundo você vai perder, você está perdendo, você está sendo, vou usar a palavra esdrúxula, você está sendo besta, bobão. Porque você não está adquirindo lucros. E é isso que vimos. Quando o outro começa a não dar lucro, as pessoas vão procurando outras que dão lucro. As pessoas valem hoje mais por aquilo que elas têm para disponibilizar e oferecer do que por aquilo que elas são. Então, a palavra está dizendo, olha, mais vale um pouco com justiça. É pouquinho ali, final do mês ali, eu sei, só deu para pagar todas as contas, mal para fazer a tua feira, uma comprinha ou outra, eu sei que nem tudo aquilo que você precisava e o dinheiro já foi embora. Mas é o pouco com justiça, a bênção de Deus sobre você, do que muitos lucros, grandes lucros com iniquidade. Às vezes nós dizemos o que eu estava falando no conselho anterior. Nós corremos o risco de blasfemar, dizendo que Deus não está vendo isso. Na linguagem de Sofonias, capítulo 1, versículo 12. O Senhor não faz nem bem nem mal, dizia o povo de Deus. Ou seja, Deus é neutro, não é nem carne nem peixe. Então muitas vezes a gente corre o risco de blasfemar, achando que Deus está colaborando com essas coisas. E que Ele não vai pedir contas. Cuidado, irmão e irmã. Sabe por quê? Porque nós não estamos 24 horas com o ímpio para saber o que ele passa. Nós não estamos 24 horas, né? Nós não fazemos um BBB da vida do ímpio, dos que estão abstraindo aqui grandes lucros com iniquidade. Não estamos 24 horas com essas pessoas. Então a gente pensa que a vida delas é aquilo que elas postam. É a ostentação que elas mostram nas redes sociais. Ou que até mesmo nós vimos com esses olhinhos aqui, para ser redundante mais uma vez. A gente pensa que a vida dela é aquilo. Mas a inquietação na vida do ímpio. Eu não queria estar na pele do ímpio. Não queria. E muito menos ser ímpio. Cuidado, porque nós corremos o risco de nos tornarmos ímpios. Cuidado. O Salmo 1 diz que tem 3 tipos de pessoas. O justo, o pecador e o ímpio. O ímpio não quer emendar-se. O pecador cai, quebra a cara, que também não deveria, se ouvisse mais o Senhor. Mas o pecador cai, resvela, e nós somos pecadores. Aquele que faz a vontade de Jesus, que ama Jesus, que luta todo dia ali para não pecar. Às vezes, no final do dia, tem vezes que eu começo a chorar, passo o dia todo lutando para fazer a vontade de Jesus, e no final do dia, às vezes, uma palavra que eu falo com alguém, ou uma atitude que faço para alguém, e entristece o coração de Jesus, e ali, poxa, lutei o dia inteiro, no final, acabei resvelando. É aquilo que o pecador sente, a alma chora por ter ofendido Jesus, porque o pecador verdadeiro é esse, que se arrepende verdadeiramente. Mas o ímpio não. O ímpio continua fazendo, ele não quer ouvir. Quando você vai falar, se vira no monstro, no leão, no leopardo dentro de casa, porque não quer ouvir. Quando você está mentindo, você fica agressivo, grosseiro, ríspido. Mais na frente nós vamos ver isso. No estudo posterior, vamos chegar aqui neste conselho que Salomão vai nos dar, que a palavra vai nos dar por meio de Salomão. Então é melhor um pouco, com justiça, e sendo seu, e você ir dormir quieto, em paz, do que você ter grandes lucros com iniquidade. Era o que eu falava agora há pouco. As paredes da casa, o teto da casa, os objetos que tem na casa, o chão, o piso da casa, ou os imóveis que pode ter, ou os automóveis que pode ter vindo aí com desonestidade. Você tirou aquilo que não era seu, você mexeu naquilo que não era seu. Repito, não importa se foi 10 centavos ou se foi 1 milhão. Vai incorrer na mesma falta. Infligiu a mesma falta. Então é melhor um pouco com justiça, gente. Desaprendamos a olhar as coisas do mundo e voltar os olhos, focá-los nas coisas de Deus, na palavra de Deus, para que a gente possa ter um ano abençoado, uma vida próspera, com a bênção de Deus,
mais vale o pouco com justiça. Terminando esse capítulo aqui, com mais um conselho, né? A gente vai encerrando este estudo, esses conselhos para o ano de 2026, que com certeza serão preciosos, porque precisos os conselhos são. Mas se serão preciosos, vai depender de você. Se você vai abrir seu coração, sua alma, para absorvê-los, para obtê-los de verdade. Versículo 19 do mesmo capítulo. Provérbios 16, versículo 19. Olha mais um conselho. Diz o seguinte: mais vale ser modesto com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Olha só. Mais vale ser modesto, ser humilde. Traduzindo para você, ser humilde com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Gente, a convivência com pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, porque você sabe que começa assim. Santo Agostinho, lá no século IV da era cristã, já nos dizia nos seus escritos espirituais que o orgulho, ele é o pai de todos os pecados. Um pouco de século mais na frente, no século XIII da era cristã, o pai angélico chamado Santo Tomás de Aquino dizia que a soberba é a mãe de todos os pecados. Então, Santo Agostinho fala que o orgulho é o pai, e Santo Tomás fala que a soberba é a mãe. Olha que casal destrutivo. E este casal pode estar aqui dentro, olha, do coração. Dormindo conosco, levantando conosco, trabalhando conosco, ceando conosco, caminhando conosco. E se você quiser mais um aprendizado, nós estamos aqui no versículo 19, mas um versículo acima, anterior. Olha o que o versículo 18 vai nos dizer. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Olha só. Você que alimenta orgulho, você que alimenta soberba, momentaneamente pode compensar. Pode até dar certo. Mas olha o que o orgulho e a soberba causarão a você e a mim, se a gente persistir em deixá-los em nossa vida. Causa a ruína, a destruição. Precede. É a antessala, né? A antessala da destruição da vida do orgulhoso, do soberbo. Então por isso que Salomão está dizendo, mais vale ser humilde com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Gente, você dividir o mesmo espaço, o mesmo ambiente, o mesmo lugar, a mesma mesa, o mesmo local com uma pessoa soberba, orgulhosa, é terrível. Terrível. Você conhece uma pessoa orgulhosa? Falei isso agora há pouco. Se olha no espelho. Nós temos que combater o orgulho. Por que Satanás caiu do céu? Porque Adão, Eva foram cair na tentação? Porque tantos reis foram destronados? Porque Deus fez o rei Nabucodonosor ser deposto do trono e viver entre animais, comer capim com quadrúpedes? Por quê? Leia o livro do profeta Daniel, capítulo 4, ou capítulo 1, 2, 3 e 4, você vai ver a soberba, o orgulho do rei Nabucodonosor, o que o causou. E você acha que você é melhor do que Nabucodonosor? Você acha? Então, olha Salomão dizendo que é melhor você estar entre os humildes. É melhor. Santo Antônio de Pádua, ele nos dizia no ensinamento dos seus escritos o seguinte, que é melhor você conviver com os pobres, com os humildes, do que no meio de soberbos. Cuidado, gente, cuidado. Aqueles que convivem com os humildes, eles aprendem com os humildes. Agora, passe a conviver com pessoas que pensam que são ricas, que têm, que mostram isso, né? Que jogam farol para si e tentam transmitir. É uma fake news da sua vida, mas tentam passar para os outros que têm isso, que possuem isso. E na verdade não tem. Mas comece a conviver com pessoa orgulhosa, prepotente, autossuficiente, soberba, para você ver o que causa na sua vida. Você vai logo sendo afastado de Deus, das coisas de Deus. Mas viver entre os humildes é diferente. É diferente. Por isso, repito, Jesus falou, bem-aventurados os humildes de coração. Os humildes de coração, que reconhecem seu nada, sua pequenez, sua falência, que necessita de Deus, das coisas de Deus, do conhecimento de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus.
reconheça, é humilde, pecou, pede perdão, feriu o irmão, pede perdão, machucou o outro, pede perdão. Mas tem gente que não dá o braço a torcer. Olha Salomão ensinando, é melhor você conviver com os humildes, conviva com quem sabe da palavra, com quem ama a palavra, com quem deseja a palavra, com quem se alimenta da palavra. Porque se você se enraiza no lugar onde a raiz é boa, seu caule, suas folhas, seus galhos, seus frutos serão bons, abençoados. Jesus já falou do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Conhecereis a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Então olha Salomão dizendo, mais vale ser humilde com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Gente, último conselho deste capítulo 16, versículo 32, para encerrarmos. Diz assim, Provérbios 16, versículo 32. Mais vale, olha o estribilho, olha o versículo começando mais uma vez com a expressão que eu te disse, mais vale, ou vale mais, ou melhor, ou antes isso do que aquilo. Vai prestando atenção. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. O que Salomão quer nos ensinar aqui, o que o provérbio desse capítulo quer nos ensinar? Gente, que é melhor você agir com paciência, você ser uma pessoa paciente, do que você ser uma pessoa grosseira. O herói de guerra, ele mata, ele trupidia, ele fere, ele machuca, ele faz o outro sangrar, ele pisa, ele conquista, ele vence, mas não consegue dominar a si mesmo. Mas o conselho para você ter uma vida abençoada, um ano abençoado, que você tanto pediu e queria e quer, mais vale a paciência do que o heroísmo. A palavra paciência na língua grega, ela tem dois significados. O primeiro significado de paciência na língua grega é hipomone. Hipomone, o que é hipomone? Hipomone é aquela pessoa que tem paciência no meio das circunstâncias ruins e más da sua vida. É o vale tenebroso, é a tempestade, é a chuva, é o dia mau, são suas batalhas, são os seus desafios, as adversidades da vida. Então ela tem paciência e passa por tudo isso com temor ao Senhor. Hipomone, tem paciência com circunstâncias difíceis. A outra palavra que a língua grega nos traz para paciência é macrotimia. Macrotimia é aquela pessoa que tem paciência não com as circunstâncias difíceis, mas ela agora tem paciência com pessoas difíceis. E nós, na maioria, ou temos paciência com circunstâncias difíceis, ou temos paciência com pessoas difíceis, mas nós não conseguimos acoplar uma à outra. Não conseguimos enlaçar uma à outra. Tem pessoas que são muito boas em ter paciência nos tempos difíceis. Elas aguentam ali. Mas não tem paciência com a outra pessoa. Não tem paciência com o próximo, com o irmão, com quem está ali habitando com ela todos os dias. E tem pessoas que têm paciência com outras, mas não tem paciência nos momentos difíceis da vida dela. Blasfema, reclama, é uma pessoa ingrata, não louva, não adora a Deus igual Jó no meio da tempestade. Então, olha o que Salomão está nos ensinando por meio desse provérbio. Salomão, né, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Se você ler, você vai encontrar. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Então ele está aqui, ele tem autoridade, tem moral, né? Uma palavra mais assim, popular, tem moral para nos ensinar isso aqui. Tem moral. Então mais vale uma pessoa paciente. Era o que vovó falava. Né? Uma vez ela me falou, eu lembro, pequeno, isso eu vim trazendo para a minha vida depois de grande, sobretudo depois de sacerdote, na igreja, que nós somos boníssimos com quem está lá fora. Com quem está lá fora, o sorriso chega na ponta da orelha. Com quem está lá fora, nós tratamos a pão de ló. Com quem está lá fora, nós abraçamos, nós somos amorosos, nós somos carinhosos.
as palavras de amor fluem dos nossos lábios. Porque está dentro de casa, nós não temos um pingo de paciência. Com as pessoas de fora, elas dão na nossa cara de mão fechada. Toma! E a gente sorri. Ou não fala nada. Com os de casa, se for nos falar qualquer coisa, ali o leopardo, o tigre, o leão aparece. Para as pessoas que nos amam, para as pessoas que sangram por nós, para as pessoas que fazem de tudo por nós, nós tratamos com grosseria, brutalidade, com rispidez, com ignorância, não temos paciência. Aí você acha que quando você morrer, fechar seus olhinhos, você vai para o céu, é? Todo domingo era um católico batuta. Um católico rosto. Como tem aí fora, né? Era um torcedor roxo, era um católico roxo. Todo domingo estava na missa, na fila da comunhão. Ah, devolver seu dízimo para quem devolve. Devocíssimo da Beatíssima Virgem Maria. Isso e aquilo. E mais rasgação de seda que eu poderia aqui fazer. Para esses hipócritas. Mas dentro de casa, para as pessoas que o amam, que a amam, trata com grosseria, com ignorância, eleva a voz, não tem paciência. Mas lá fora é outra pessoa. Você conhece esse tipo de pessoa? Se encaixa bem em você? Se encaixa? Então é o que Salomão está dizendo. Domina tudo, mas não domina as palavras que saem da sua boca. Que adianta ser um herói, mandar e desmandar? Quem manda aqui sou eu. Ah, eu sou o homem da casa. Eu sou a mulher da casa. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu pego mulher à torta e à direita. Ah, eu pego tanto homem que eu quiser. Eu saio com um, saio com o outro. Passei minha vida fazendo isso. O que adianta? Mas não consegue dominar a sua impaciência. Não consegue dominar a sua língua. Não consegue dominar o seu temperamento. Gente, quanta gente destemperada dentro da igreja. E depois dentro de casa. Tanto que, às vezes, as mesmas pessoas da casa que convivem com ela vai para a igreja, acaba conhecendo outra pessoa. Porque é uma pessoa, é um tipos de pessoa na igreja, com as de fora, e é totalmente outra, diferente, dentro de casa. Com aqueles e aquelas que te amam, que te valorizam, que te abençoam, que oram por você. Olha o que o provérbio está dizendo nesse conselho para você. Para mim, mais vale a paciência do que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Cuidado, irmão, irmã. Olha que Salomão não está dizendo aqui que esse herói, ele era desonesto. Ele era corrupto. Ele mexia naquilo que não era seu. Ele era uma pessoa má. Ele assassinava. Não. Salomão está dizendo aqui que era herói para os de fora. Aliás, era muito paciente com os de fora. E dentro de casa, herói. Leão, leoa. O tratamento, sabe? Que com os de fora dá o melhor. Com os de dentro é a sobra, é o resto. Ah, padre, mas o senhor não sabe, eu chego cansado do trabalho, mas por que você não faz isso com as pessoas de fora? Porque quem não tem paciência, ela não vai ter com ninguém. E por que às vezes se distingue com quem tem paciência? Porque com as pessoas de fora, né, que maltrata às vezes, você até escuta o que não deveria ouvir. Sorri, não faz nada. Volta para casa. Com os de casa não pode falar 1 milímetro, 1 centímetro, que já desponta ali o urso, o tigre, o leão, né? O temperamento. Repito, é tanta gente destemperada dentro da igreja. E olha, eu te exorto. A temperança é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, São Paulo vai nos mostrar ali os frutos do Espírito Santo. E um desses frutos está ali dizendo bondade, doçura, docilidade, autodomínio. Tem-se muito fruto do mundo, mas não tem os frutos do Espírito Santo.
Então não adianta estar comungando, estar rezando o texto, não adianta carregar cruz no peito, não adianta carregar terço no pulso, não adianta você acordar 3, 4 horas da manhã para rezar terço, para fazer isso e aquilo, e você não consegue dominar sua destemperança, sua impaciência, sua rispidez, sua grosseria, sua ignorância. Ignorância aqui não é a falta de conhecimento, não. É ignorância, é brutalidade mesmo. Numa linguagem popular aqui, da nossa região, a cavalice. Não, mas é porque eu sou assim. Quando você fechar os seus olhinhos, você explica isso para Jesus. Aí você pensa que vai passar pelo imetro do céu, né? Que pelo imetro do céu, pelo imetro da terra, passa. Mas pelo imetro do céu, é mais difícil. Repito, viu? O tribunal daqui dessa terra tem um juiz e tem um júri popular. Mas o tribunal do céu só tem um juiz, não tem advogado para te defender, não. É o juiz que tem, não tem júri popular, não. Então a gente tem que aprender a amansar aqui, é dominar. Se naquele dia você está estressado, estressada, se naquele dia você está cansado, cansada, se você está com a mente superfaturada, vai para o quarto dormir, dobra o joelho e vai orar, vai ouvir um louvor, vai ler um versículo bíblico, vai respirar um pouco na área da sua casa, vai lavar o banheiro da tua casa, e ali a agonia vai passar. A impetuosidade, o sangue quente que estava fervendo, vai passar. Mas Salomão está nos ensinando, por meio deste provérbio, mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que quem conquista uma cidade. Ah, padre, se eu não falar, se não explodir, eu morro. E por que lá fora você não faz isso também? Por que você não faz isso também? Morre não. Morre não, é tão difícil morrer, viu? Tem gente, tem tanto vaso difícil de quebrar, que já passou aí dos 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, e não quebrou, não deu nenhuma rachadura, nem trincou. Tem gente que é muito difícil de morrer. Morre não. Mas quando você engole, ali, deixa o Espírito Santo trabalhar, você ganha mais, porque você, para Deus, está valendo muito mais, porque você conquistou, não a cidade, mas conquistou a si mesmo. A pessoa mais difícil, a ovelha mais difícil do rebanho de Deus, sabe quem é? Eu. Você. Então, no próximo estudo, nós vamos continuar com os demais conselhos, tá bem? Para termos um ano próspero, abençoado. Então, que este estudo, esses primeiros conselhos que te sirvam, que seja uma mão na luva, que seja para você uma bênção, que você tenha a coragem de afrontar você mesmo, enfrentar você mesmo, ao invés de fazer isso com o outro, faça com você mesmo. Realize solilóquios. O que é um solilóquio? É você conversar consigo mesmo. Converse com você. Você é assim. Ah, padre, mas a gente não pode ser tão cruel conosco, não podemos ser tão exigente conosco. Sabe qual é a ética cristã? É que você tem que pegar pesado com você mesmo e ser misericordioso com o outro. Mas nós trocamos, não é? As abas, não é mesmo? Então que estes conselhos, ditos até aqui, pela palavra de Deus, dos capítulos de Provérbios, capítulo 8º, capítulo 12, capítulo 15 e no capítulo 16, que te sirvam de bênçãos, que sejam vestes, roupas com as quais você se vista, se ornamente, para ter um ano, início de ano, abençoado, uma vida abençoada. No próximo, retornaremos com o capítulo 17, com mais um conselho e os demais. Que Jesus te abençoe e que a Virgem Maria continue intercedendo por nós. E concluímos rezando esta Ave Maria. Esta Ave Maria, eu peço à Beatíssima Virgem Maria que ela interceda pela vida deste filho que abriu aqui as portas para que a palavra de Deus fosse mais uma vez e que continuasse a ser propagada. Sei que por meio das redes sociais ganha um avanço maior, um alcance maior. Tanta gente ainda hoje querendo tirar sua própria vida, que está desmotivada, que está triste, acabrunhada, enlaçadas em vícios, cobertas de pecados.
de tantas coisas ruins, que não consegue se libertar. Nós que precisamos dos conselhos de Deus, sobretudo nos últimos dias que estamos vivendo, final de tempos que estamos vivendo, estamos acompanhando tudo aí que está acontecendo. Então, essa Ave Maria, eu quero pedir pela vida deste filho, pela vida de Christian, que abriu aqui as portas da família dele, que o Senhor possa pagar-lhe. Eu não posso pagar em dinheiro, talvez você que está aí possa pagar aqui essa 1 hora e poucos minutos que ele está cedendo, que ninguém que está aí fora promove isso sem estar ganhando nada. Mas ele não está. Aí fora tudo é pago, mas aqui ele não está. Eu também não estou. Mas que Nossa Senhora possa abrir as portas nas áreas da vida dele que mais precisarem. Também nesta Ave Maria eu quero acoplar mais outros pedidos. Quero pedir pela nossa família, pela nossa casa. Quero pedir por aqueles que têm me ajudado, me apoiado, sobretudo na evangelização. Que vai comigo, que volta comigo, que é um braço, né, da providência de Deus, para que o evangelho seja espalhado, anunciado, ide por todo mundo, sobretudo aqueles lugares onde ninguém quer ir pregar, aquelas pessoas que ninguém quer ir pregar. Vou sim, tenho ido sim. No final do ano passado eu tive experiências profundas em alguns lugares que eu fui pregar a palavra de Deus, lugares que ninguém, repito, quer ir. Porque não tem lucro, não gera dinheiro. O que vemos hoje são pessoas que se enriquecem com as coisas de Deus. Pessoas que cobram cachês altíssimos. Ou que cobra para pregar a palavra de Deus. E quando vai pregar ainda, me desculpe, é uma bobagem. É só aquilo que o povo quer ouvir. É um milagre. É isso e aquilo. Eu não quero entrar hoje nesses temas assim. Porque o meu coração arde, queima. Sobe uma ira dentro de mim. Não quero dar espaço a isso. E as pessoas, na sua maioria, preferem ouvir estes blá blá blá. Isso por quê? Porque essas pregações, esses evangelhos pregados aí, não confrontam-nas no pecado que estão vivendo. É só o oba-oba, e elas gostam disso. Mas eu não quero isso. Porque um dia que eu fechar os meus olhos, eu não quero ouvir Deus me cobrando. Por que você se calou? Por que você fez isso? Com medo de quem? Se Deus falou no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, versículo 8, não temas, eu te encho de poder e de coragem. Se você tiver medo deles, eu te farei tremer. Aí você vai conhecer o que é ter medo mesmo. Então, nessa Ave Maria, eu peço pela restauração da saúde de quem está me ouvindo agora, de quem vai me ouvir. Eu peço para que Deus abençoe seus planos deste ano, seu coração. Porque o mundo está mal, irmãos. O mundo está dificílimo. O maligno tem rodeado por este mundo. É a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz sob o poder do maligno. Muita coisa ruim neste mundo acontecendo todos os dias. Pessoas que saem de casa sem nem pedir a bênção de Deus. Você que conhece um sacerdote, você que crê firmemente no poder da bênção de Deus, peça a bênção. Peça a bênção. Não seja orgulhoso, orgulhosa, ou achando que é você mesma que se defende, não. Ou que você pensa que é uma pessoa blindada. Por conta da linguagem, né, dos líderes, vão falando nos púlpitos, você é blindado, sua família vai ser blindada. Isso não é bíblico, não. Não é bíblico, não. Não é. E depois eu vou explicando sobre isso. Então peço mesmo que nessa Ave Maria, a Virgem Maria interceda e supra nossas necessidades. Que ela proteja você do maligno, dos demônios que rondam esta terra, para perder quem é de Deus, para perder os homens e mulheres bons, as pessoas boas de Deus, para atrapalhar a vida delas. Que nessa Ave Maria, Deus possa abençoar ainda mais quem tem me apoiado, quem tem me ajudado. Que Deus lhes pague grandemente, poderosamente, diariamente, o que vocês, sei que são pouquíssimas pessoas, não são muitas, têm feito por mim, têm colaborado, têm apoiado, me ajudado na evangelização. É isso que eu quero. Pregar a palavra, levar a palavra.
E eu sei que vai valer tanto na minha vida, e já tem valido, como também vai valer na sua. O Salmo 9, versículo 20. O homem não tem a última palavra. Homem é uma palavra genérica. O ser humano não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Confia mais no Senhor. Vamos ler mais a palavra de Deus. Tira alguns minutos do teu dia para isso. Faz isso com amor, de coração, enquanto você pode. Sabe por quê? Porque nossa vida é composta de muitas horas. Nós temos horas para tudo. Sobretudo aqueles que são ali ferrenhos na disciplina, como era o filósofo Immanuel Kant. Diz lá nos seus escritos que ele era metódico. Ele era compromissado com as coisas. Todos os dias, naquele mesmo horário, ele passava por aquele lugar. Então ele tinha hora para tudo. Ele separava os horários dele para tudo. Então vamos dar mais espaço para a palavra de Deus e rezemos com muita fé essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria. Até a próxima.